Você moraria em uma casa e criaria uma família lá? Mesmo se você soubesse que um crime horrível ocorreu dentro de suas paredes. Você poderia superar a energia negativa ou deixar que ela o consumisse? Uma família teve que responder a essas perguntas, pois o que parecia ser a casa dos seus sonhos se tornou um pesadelo vivo. Esta é a história infame e assustadora do horror de Amityville em Long Island, Nova York, também conhecido como o caso da família Lutz. E você certamente não vai querer assistir a este vídeo em um quarto escuro. Nos anos de 1975, George Lutz tamborilava ansiosamente com o dedo no volante enquanto olhava as janelas da casa à sua frente. Sua esposa, Kathy, sorriu enquanto eles paravam lentamente na garagem onde os dois esperavam encontrar um novo lar para eles e seus 3 filhos e aparentemente encontraram a casa perfeita para o prêmio perfeito. Ao falar com o corretor de imóveis, eles ficam impressionados com o tamanho e a beleza da casa. Tinha muitos quartos, carpintarias ornamentadas, uma casa de barcos e acesso à água. Era realmente uma propriedade enorme, especialmente comparada com o que estavam acostumados. No entanto, no final do passeio, o corretor de imóveis informaria que um ano antes a casa havia sido palco de vários assassinatos terríveis e famosos localmente. Com isso, a família de Phil, a casa, é claro, foi limpa e remodelada sem que ninguém soubesse que alguma coisa havia acontecido ali. Ou assim eles pensaram. Então, após uma breve discussão entre eles, os Lutz foram vendidos com base na beleza e no preço baixo. Então eles decidiram fazer uma oferta pela casa e a oferta foi rapidamente aceita. Durante a mudança, a família pensou em abençoar a casa e o padre que faria isso seria um homem chamado Padre Rei enquanto carregava os móveis para dentro de casa. Padre Rei cuidou de seus afazeres e começou a abençoar a casa, movendo-se de cômodo em cômodo, orando e espalhando gotas de água benta nas paredes em cerca de 1 hora. Padre Rei terminou e saiu de casa. No entanto, ao fazer contato visual com George, ele tinha uma expressão muito preocupada no rosto. Antes de o padre sair, ele disse que sentiu algo estranho em um dos quartos do andar de cima, uma presença escura e ameaçadora. Ele esperava que a bênção ajudasse, mas estava preocupado se alguém iria ficar especificamente naquele quarto. George tranquilizaria o padre Rei dizendo-lhe que eles não planejavam usar aquele quarto para outra coisa senão costurar. Rei responderia com bom, desde que ninguém durma lá. Mas supondo que o pai fosse um pouco supersticioso, como acontece com suas crenças católicas, George acabaria mudando a família e todos jantariam juntos em sua nova casa pela primeira vez. Pouco depois de os Lutz se mudarem para sua nova casa, eles começariam a vivenciar acontecimentos pequenos e estranhos. Esses eventos incluiriam a sensação de pontos de frio intenso. Aleatoriamente por várias áreas da casa, além de ver figuras sombrias com o canto dos olhos. Mas à medida que corriam para ver o que quer que fosse, a aparição desaparecia rapidamente. E esses números aparentemente contribuiriam para a sensação onipresente de ser observado por olhos invisíveis. Como a família continuou morando na casa. Gotejamento por gotejamento. Uma sensação de desconforto começou a preencher o ar. O fenômeno continuaria e logo a família começaria a acordar durante a noite. Normalmente, por volta das 3h30, barulhos altos de batidas, como se uma arma tivesse sido disparada dentro de casa ou muito perto de seus ouvidos, perturbando violentamente qualquer sono tranquilo que pudessem estar tendo. Porém, ao acordar em pânico, não havia nada fora do lugar. Ninguém na casa que não deveria estar lá. E todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas. O culminar desta estranha atividade só continuaria a aumentar. Certa manhã, a família acordou com uma visão surpreendente. Uma bizarra substância preta semelhante a um lodo escorria dos buracos da fechadura de sua casa, e um rastro desse líquido misterioso levava de sala em sala, nunca tendo visto nada parecido. George, que era muito adepto da construção, estava confuso, para dizer o mínimo. Não tenho certeza do que mais fazer. E com o dia prestes a começar, eles lentamente iriam parar e limpar tudo. À medida que os dias se transformavam em várias semanas desde que a família Lutz se mudou para a casa de Amityville, os barulhos altos que os acordariam durante a noite só continuariam a piorar e logo seriam acompanhados por passos e batidas por toda a casa a qualquer hora do dia. Durante um episódio, George acordou com um barulho. Enquanto ele se dirigia à cozinha para tomar uma bebida.
Ele ouviu o que parecia ser música vindo do porão. Ele sabia que não havia um aparelho de som ou rádio presente lá embaixo, com os cabelos da nuca arrepiados. Ele descia lentamente as escadas, mas ao pisar, saindo do último degrau e aterrissando no porão, a música cessava. Apesar do que ouvira minutos antes, não havia sinal de nada nem de ninguém. Este evento foi particularmente enervante porque George não estava a par de coisas supersticiosas ou estranhas. Ele não acreditava em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Mas mesmo com estas convicções, ele não conseguiu aceitar o que acabará de vivenciar. Nos próximos dias, a família começou a notar manifestações mais inquietantes dentro de sua casa. Estamos em meados de dezembro. Na sala de costura, a mesma sala em que o padre Rei se sentia desconfortável começou lenta mas seguramente a ficar infestada de moscas. Isso foi bizarro, para dizer o mínimo. Embora não seja impossível, é muito raro que as moscas infestem uma determinada área, especialmente no meio do inverno. A princípio pensaram que talvez a casa fosse mais antiga. Talvez fosse algo que eles não estavam acostumados a experimentar. Mas, apesar de seus melhores esforços para se livrarem dos insetos, eles nunca conseguiram se livrar totalmente da infestação. Dia após dia, vermes e moscas aparentemente se materializavam do nada. A família Lutz logo mudou de várias maneiras. George começou a se isolar da família e desenvolveu uma estranha obsessão pela lareira, reclamando constantemente que estava com frio. Ele cortou e armazenou o máximo de madeira que pôde. Mas por mais lenha que ele empilhasse sobre as chamas do fogo, o fogo nunca parecia conseguir aquecê-lo. Kathy também começou a mudar e a vivenciar seus próprios acontecimentos, e suas experiências aconteceram quando ela estava muitas vezes sozinha e vulnerável. Ela sentia o toque gelado de mãos invisíveis, e a certa altura, as mãos até trançaram seu cabelo. Esses eventos seriam eventualmente testemunhados por George. Uma noite, enquanto a lua de inverno pairava sobre eles, o casal dormiu. Kathy então acordou de repente com um suspiro. Porém, ao se virar para sua esposa para perguntar o que havia de errado, George viu, olhando para ele ao acordar, o rosto de uma velha. Em vez do rosto de sua esposa, o choque rapidamente se transformou em terror enquanto o casal tentava descobrir o que havia acontecido com Kathy. Com ela sem palavras enquanto se olhava no espelho com o marido tão rápido quanto ele apareceu, a miragem se dissiparia. Horas depois, revelando mais uma vez o rosto jovem de Kathy. A essa altura, os Lutz sabiam que estavam lidando com algo paranormal. Embora tenham ficado surpresos ao pensar que George, especialmente no início não querendo envolver mais ninguém com qualquer presença que estivesse na casa, eles próprios tentaram abençoar o lar. Kathy, que sempre foi religiosa, foi quem tentou a bênção. Ela ia de cômodo em cômodo, abrindo as janelas e abençoando cada espaço. As coisas pareciam estar indo bem até que de repente uma das janelas bateu na mão de um dos filhos. Este não foi um ferimento comum, no entanto, as mãos do menino estavam terrivelmente machucadas e achatadas. Mais tarde, George os descreveria como planos como uma panqueca e que ele soube imediatamente que precisavam levá-lo ao hospital. O pânico se instalou enquanto a família se preparava para correr para o hospital, mas quando todos se aproximaram da porta da frente, as mãos do filho estavam de alguma forma completamente normais. Isso foi bizarro para George e Kathy e para as outras crianças testemunharem. Para dizer o mínimo. Mas foi igualmente chocante para o filho deles. Nenhum deles conseguiu descobrir o que acabará de acontecer. Era como se a casa não quisesse que eles saíssem. Outra mudança começou a ocorrer entre a família. Seguindo esta experiência, a tensão dentro de casa tornou-se tão intensa que era possível cortá-la com uma faca. George e Kathy começaram a brigar e agora mal conversavam. As crianças também começariam a agir de forma mais agressiva umas com as outras, bem como com os pais, levando a punições crescentes. E ao longo desse tempo, a filha mais nova, Missy, desenvolveu um relacionamento com uma amiga imaginária que chamou de Jodie. Jodie morava em seu quarto e se revelava na forma de um grande porco com olhos vermelhos brilhantes, achando essa descrição estranha e também pensando que era apenas imaginação de sua filha. George e Kathy descartaram a nova amiga de Missy, mas a certa altura o casal passava pelo quarto de Missy e, ao ouviam a filha conversando com alguém ou algo em seu quarto.
Mas o que quer que fosse, estava respondendo com uma voz profunda. Estranhos, eles abriram a porta do quarto da menina. Lá dentro, eles encontrariam a filha conversando com algo do lado de fora da janela. Juntos, os Lutz viriam dois grandes olhos vermelhos olhando para eles de fora. Aterrorizados, eles começaram a agarrar a filha na tentativa de levá-la para um lugar seguro. Mas Missy tentaria acalmá-los. Ela disse a eles que era apenas Jody e queria saber se poderia entrar na casa. Missy continuaria a ter interações estranhas com a entidade conhecida como Jody. A família ficou cada vez mais convencida de que algo estava terrivelmente errado, como recordaram quando visitaram a casa pela primeira vez. O corretor de imóveis se mexeu de desconforto. Ela disse que não tinha certeza se deveria ter contado a eles antes ou depois de mostrar a casa. O casal, erguendo as sobrancelhas, perguntou o que ela queria dizer. Ela então disse a eles que esta casa foi onde ocorreram os assassinatos de Diffel. O casal se lembrou de um ano antes, quando as manchetes dos jornais descreviam os horríveis assassinatos de uma família inteira, todos nas mãos de seu filho de 23 anos, Ronald Diffel Jr., com um rifle nas mãos. Ele entrou em cada quarto e atirou em seus pais. Ele e todos os seus irmãos em suas camas enquanto dormiam. Todas as vítimas foram encontradas de bruços, cada uma tendo acordado durante o massacre da outra. Durante o julgamento, Ronald afirmou que vozes lhe disseram para matar sua família, mas que ele não se lembrava dos assassinatos ocorridos. Ele acabou recebendo identificação de condenado e recebeu várias sentenças de prisão perpétua. Preocupados com os filhos, George e Kate perguntaram-lhe se sentiriam confortáveis morando num lugar onde tal tragédia ocorreu. As crianças assentiram e o acordo foi feito. E para ficarem mais à vontade, ligaram para o pai. Abençoe a casa. Lembrando o estranho olhar e as palavras do Padre Rei. George decidiu ligar para ele. Durante essa conversa, o Padre Rei revelou que durante sua bênção ele havia entrado no andar de cima do que hoje é conhecido como costura. E aqui ele ficou profundamente abalado. Ele ouviu uma voz sombria e maligna que lhe disse para sair. Sem saber o que fazer com isso, George levou a sério as palavras do pai desta vez e tentou descobrir algum tipo de solução. Naquela noite, George deitou-se ao lado da esposa, olhando para o teto, sem conseguir dormir. Ele ponderou sobre o fato de que todos dormiam de bruços, exceto ele. Todos dormiram de bruços, assim como no dia em que Fayose dormiu lá. Ele começou a ouvir a enorme tempestade que assolava lá fora quando de repente houve uma explosão de relâmpagos que iluminou todo o quarto, cegando temporariamente George. Ele chamou Kate e estendeu a mão para ela. Mas Kate não estava ao seu lado depois de recuperar a visão. George viu agora que sua esposa estava levitando e flutuando em direção ao teto. Ele então começou a ouvir fortes estrondos emanando de toda a casa, acompanhados pelos gritos de seus filhos. Suas camas estavam se levantando e batendo sozinhas no chão. Em pânico para acordar sua esposa, George gritou o nome dela e ela voltou à consciência. Ela desceu lentamente de volta ao chão. No momento, incapaz de absorver totalmente a situação, George alertou Kate e os dois começaram a correr em direção aos filhos enquanto saíam do quarto. Eles testemunharam mais uma situação estranha. O cachorro deles andava para trás em círculos enquanto vomitava enquanto corriam pelo corredor. Relâmpagos brilhariam e trovões rolariam enquanto a chuva forte atingia as janelas de sua casa. Ao correr em direção aos filhos, eles reuniram as crianças e o cachorro e levaram todos para a sala de estar no andar de baixo enquanto a tempestade assolava lá fora. Eles pensaram no que deveriam fazer a seguir, já que monstros, estrondos e rosnados podiam ser ouvidos vindo do andar de cima, juntos como uma família. Eles enfrentariam aquela noite infernal e tempestuosa na manhã seguinte, inseguros sobre seus planos, mas sabendo que não poderiam ficar em casa. Os Lutz fugiram. Após a partida, eles só conseguiram morar em casa por exatos 29 dias. E apesar de toda a família ter testemunhado a tempestade, não houve nenhum registro que existisse. Nenhum boletim meteorológico, nenhuma previsão, nada tentando dar sentido ao horror que assolava sua família. George e Kate, por recomendação de um conhecido, entrariam em contato com os investigadores paranormais de renome mundial Ed e Lorraine Warren em apenas alguns dias.
Os Warren entrariam na casa para uma investigação assim que Lorraine cruzasse a soleira da porta. Ela imediatamente começou a sentir uma forte tristeza, uma depressão que permeava toda a casa como uma névoa, enquanto o casal fazia sua caminhada inicial. Ao entrar no porão, descreveu sentir uma presença poderosa e desumana. Ele disse que era como estar debaixo de uma cachoeira. A sensação de ter algo pesado caindo sobre seus ombros e sua alma. Após a investigação inicial, os Warren reuniram uma equipe de médiuns para ajudá-los. Entre eles estava uma mulher chamada Mary Pastor Hella, e Mary se considerava uma caminhante do tempo, uma pessoa capaz de ascensão visual e de vivenciar o passado de um local. Durante a caminhada, Mary começou a recitar o Pai Nosso enquanto subia as escadas, passo a passo. Ela testemunharia um grupo de figuras dizendo a oração ao contrário. Isso a preocupou e perturbou profundamente. Depois de concluir a investigação, Lorraine afirmou que tudo o que está aqui, na minha opinião, é definitivamente de natureza negativa. Não tem nada a ver com alguém que já tenha caminhado pela Terra em forma humana. Vem direto das entranhas da Terra. Os Warren disseram aos Lutz que sentiam que sua casa só poderia ser salva por meio de uma limpeza realizada por um padre ordenado e que um experiente desejava isso. Porém, os Lutz ficaram incomodados com isso, dizendo que sentiam que estariam arriscando suas vidas. E como eles poderiam ser solicitados a fazer isso por uma casa? Em vez disso, decidiram não prosseguir com a limpeza. Isso reduziria suas perdas e devolveria a propriedade ao banco com um prejuízo enorme. Eles escolheram este caminho em vez de colocarem a si próprios ou aos seus filhos em qualquer perigo adicional. Embora os Lutz não sejam mais donos ou vivam na casa, isso estaria longe de ser o fim de sua história. Anos mais tarde, uma adaptação de livro e filme popularizaria sua história, juntamente com as alegações de que tudo era uma farsa. No entanto, isso parece improvável, especialmente porque George e Kathy perderam não apenas as economias de suas vidas, mas também a maior parte de sua credibilidade devido à história. Eles continuariam a manter a validade de suas experiências pelo resto de suas vidas. George declarou certa vez em uma entrevista em 2002, "É minha oração que todos nesta sala nunca passem por tal coisa." Mas se você conhece alguém que faz isso, a coisa mais difícil para as pessoas é perder a capacidade de se comunicar com outras pessoas sobre isso. Não conseguir encontrar ninguém que possa ajudar de forma inteligente. Não é falado. Não está compreendido. E quando isso acontece com você, você se torna um fardo para todos os outros. Além de perderem a credibilidade, eles tinham economias de uma vida inteira em casa. Eles também deixaram todos os itens dentro da casa e na propriedade. Isto incluía um barco, móveis, veículos adicionais, tudo. Eles só partiram com as roupas do corpo. Então essa história era verdadeira ou falsa? Farsa ou realidade? Essa conclusão depende, em última análise, de você decidir. George e Kate se divorciariam na década de 1980, mas permaneceram bons amigos até o fim. Kate faleceria em 17 de agosto de 2004 e George em 8 de maio de 2006. Seus filhos, pelo que vi, ainda estão conosco. Alguns levam vidas mais privadas, enquanto outros são mais expostos ao público com suas profissões. O agente que inicialmente procurou o Lutz após sua saída da casa de Amityville acabou essencialmente enganando George e Kate para que cedessem seus direitos à história. Portanto, eles não tiveram voz no livro que foi escrito ou nos filmes que se seguiram. Eles também não lucraram com eles, embora sua história, sua experiência e seus nomes tenham sido usados. A casa, conhecida como 112 Ocean Avenue, ainda existe, mas foi reformada e o endereço alterado para desencorajar a visitação dos turistas no bairro. As janelas redondas foram removidas e a casa hoje parece consideravelmente diferente de sua representação nos filmes. Os residentes e autoridades locais em Amityville, Nova York, estão descontentes com a atenção que o terror de Amityville traz à cidade e tendem a recusar pedidos para discuti-lo publicamente. E quem pode culpá-los? No final das contas, as experiências paranormais da família Lutz pintam uma história muito familiar e aterrorizante de horror, terror e confusão, como uma mosca pousando na teia de uma aranha. Uma vez que a casa tem você, ela nunca mais quer te deixar ir.
Felizmente para eles, no entanto, eles finalmente escaparam do demônio que estava à espreita e esperando para consumir todos eles.